Mas tem a ver com esse livro. E o que eu queria comentar com vocês agora é assim: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para hoje. Na verdade, tudo no final vai ser uma boa notícia, ok? Mas é que tem a parte difícil, que cabe a nós, né? Tem a parte mais fácil, que Deus nos dá. Então, qual vocês querem primeiro? Votação. A parte fácil, votação. Levantem a mão. Parte fácil. Nossa, tá muito difícil fazer isso aqui, ficar interativo, gente. O que acontece? Tá muito calor, é isso? Levantem a mão bem alto quem quer a parte fácil. Quem quer a fácil primeiro? Poucos. Quem prefere a parte difícil primeiro? Nossa, gente, que isso? Todos preferem a parte difícil primeiro. Ok. A má notícia, gente, é a seguinte: nós temos que perdoar uns aos outros. Não é opcional. Não é. Não é assim, eu posso chegar lá no céu e chegar para Deus e falar: então, esse ciclano aqui me ofendeu e eu passei a minha vida inteira angustiado e ofendido e eu não perdoei ele. Ou então eu perdoei, mas eu não posso nem ver ele, nem pintado de ouro. Sabe assim? Perdoei, tá tudo certo, mas não aparece na minha frente. Ou aquela frase linda que todo mundo põe no Facebook: perdoar eu perdoo, mas esquecer jamais. Sabe? Não. Não pode. Não vale, ok? Então essa é a má notícia. Não foi tão ruim assim, vai? Acho que a maioria de vocês já esperava que fosse mais ou menos desse jeito. A boa notícia é que Deus nos ajuda a perdoar e é possível. Tem uns casos que a gente olha e fala assim: nossa, só se a pessoa morrer e nascer de novo. Então aí ela morre e nasce de novo com Cristo, né? Tem essa possibilidade. Então vamos lá, gente. A palavra perdão, ela significa remissão de pena ou ofensa de dívida. Ato pelo qual a pessoa é desobrigada a cumprir o que era seu dever ou obrigação, por quem competia a exigi-lo. Aí, não satisfeita com essa explicação do dicionário em português, eu fui para uma outra língua, peguei em inglês a palavra forgiveness, que significa também perdão. E aí, eu achei muito interessante porque está escrito: cessar de sentir ressentimento pelo ofensor. Então, eu coloquei como duas coisas: perdão, flechinha para cima. Decisão racional. Então, a pessoa te fez um mal e você decide não aplicar a pena sobre ela. Então, a pessoa te deve dinheiro, você perdoa a dívida. E o sentimento de não sentir mais raiva, ressentimento, ódio e caluniar aquela pessoa, etc. e tal, porque ela te deve aquele dinheiro. Ok? Então, você tem aquilo que você faz pela outra pessoa, que é cancelar a dívida, e você tem aquilo que é seu, que é o sentimento que fica com você. Que, na minha opinião, é o que é complicado. Que é o que faz as pessoas dizerem: perdoar, perdoo. Esquecer, jamais. Vocês estão com uma cara muito séria. Fiquem um pouquinho mais animados. Ok. Por que as pessoas têm essa atitude de eu não esqueço o que o ciclano me fez, não quero mais olhar na cara dele? Porque elas estão certas. E você ter que perdoar alguém implica em você ter a razão. Então, tem orgulho dentro disso. Você não quer negar o seu direito legal de ter aquele dinheiro. Às vezes você nem precisa ter o dinheiro é só um exemplo, tá? Normalmente, dinheiro é o que menos importa nessas situações. Normalmente, o que importa é a sua honra, outros fatores.
O orgulho ferido é muito mais importante do que a grana, é sempre assim. Então, gente, a pessoa não quer negar o direito dela, o orgulho dela, porque isso é uma coisa do ser humano, a vaidade. Pecado lá desde já do Éden, Gênesis, desde o começo. E a parte ofendida é a parte que tem que ir lá e fazer o processo de perdoar. Então, além de você já estar prejudicado, você ainda tem que dar o passo de perdoar. Por quê? A pessoa pode vir te pedir desculpa, e você pode fazer essa parte prática, essa decisão racional de não cobrar a dívida. Mas o sentimento não vai depender da pessoa que veio te pedir perdão, não. É você que vai ter que ir com você mesmo, com Deus, com o seu gato, com o saco de boxe, com a esteira, com o tênis da Nike que te faz correr, com o que for, que vai ter que se livrar daquele sentimento com o seu travesseiro que você remoe a noite inteira, daquele sentimento horroroso de angústia, de remorso, ok? Então, tem essa parte que é você, que é a parte ofendida, que vai ter que resolver. Não importa o quanto a outra pessoa tenha te pedido perdão. É você e você que vai ter que se livrar do sentimento. Não importa se o outro te pediu perdão. Ele pediu perdão e ele vai embora viver a vida dele. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Ah, que ótimo que você me pediu perdão. Que bom, né? Legal para você. E agora o que eu faço com isso aqui que ficou? Né? Então, gente, o perdão ele é um processo muito mais complexo do que simplesmente você perdoar a dívida da pessoa. Tem a ver com você e você mesmo. E tem a ver com você e o seu relacionamento com Deus. Porque se você não tem um relacionamento com Deus da maneira como Deus estabeleceu para você ter, esse processo de você com você mesmo, se ele não tiver você, você mesmo e Deus, ele se transforma em uma coisa impossível. Vamos explicar. Vamos fazer uma pausa aqui para explicar por que esse processo de se livrar do sentimento tem que ter Deus, tá? Então, assim, parênteses, colchetes-chave grande, mudar um pouco o tema. A gente sabe que Jesus levou as nossas ofensas na cruz do Calvário, ok? Nós fomos perdoados de toda ofensa, e Ele, que era a parte ofendida, veio até aqui e fez exatamente o que eu propus. Perdoou os ofensores, que somos nós. A partir do momento que a gente foi perdoado ali, Deus lançou esses nossos pecados no mar do esquecimento. Ok? Então Deus, que é Deus, também passa por esse processo duplo, que é o processo de ter a decisão racional de vir até aqui e fazer o ato de não nos atribuir a culpa, e o irracional, o emocional. Deus decidiu lançar os nossos pecados no mar do esquecimento e não lembra mais. Então, ele também passa por esses dois critérios igual nós passamos. Só que Deus, ele é o máximo, ele é sobrenatural, ele é fantástico. Então, ele faz isso assim. Ele decidiu e ele lançou no mar do esquecimento. Porque ele arrasa. Nós não temos essa habilidade instantânea. Porque somos humanos e estamos contaminados com o pecado. Ok? Como que eu e você, que temos um relacionamento com Deus, vamos conseguir, além de tomar a decisão racional de não atribuir a culpa, nos livrar desse sentimento de amargura, esse peso, esse ressentimento horroroso. Como foi a palavra que eu usei?
Esqueci já, mas é ressentimento mesmo, que a gente guarda das pessoas que nos traíram, que nos feriram, que nos fizeram mal, e que nós temos todo o direito de perdoar, mas não querer nunca mais olhar na cara. Como que a gente faz? Primeiro, número 1, a gente tem que olhar para Deus e se espelhar naquilo que Ele fez por nós e pensar, se Ele fez por nós algo tão grande, quem sou eu para não fazer isso pelo outro? Está entendendo? Não está, mas não tem problema, eu vou dar um exemplo. Estou vendo na cara de vocês. Mateus 18, 23. Repetindo, se Deus, que é Deus, que tem todo o direito de não me perdoar, porque Ele é perfeito, me perdoou, quem sou eu para não perdoar aquele que me ofendeu? Olhem só esse exemplo, vocês vão entender o que eu estou falando. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor lhe ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Justo, ok? O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, gente, era uma mixaria. Ok? Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. O mesmo discurso, ok? Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Dandã. Vocês entenderam? Deus é o rei. Deus nos perdoou de uma dívida muito maior do que aqueles que nos ofenderam. E aí, ao invés da gente parar na nossa vida e pensar: nós fomos perdoados de uma dívida muito maior, quem sou eu para não perdoar o ciclaninho? Nós estrangulamos o ciclaninho e lançamos ele na prisão. E aqui está dizendo que a gente vai chegar lá no céu e Deus vai virar para a gente e falar: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Pesado, né? Então, aí eu te pergunto, por que que nós, lendo isso, ainda pensamos, mas eu não consigo? Porque tem isso, eu não consigo. Porque nós nos achamos melhores. Nós não conseguimos pensar que nós somos iguais ao ciclaninho. E sabe como que é isso? Eu vou explicar para vocês. Eu me vi como essa pessoa que me acha melhor.
andando na praia semana passada com a minha mãe. Eu fiz o discipulado, eu preparei a pregação, eu tinha entendido tudo, perfeitamente, estava tudo assim, ó, ok. Aí a gente está andando, discutindo casos de pessoas, assim, nível psicopata e tal, estou fazendo psicologia. Ah, mas ciclano tem uma psicopatologia. Eu fiquei irada. Mas então, porque o ciclano tem uma psicopatologia, justifica? Porque eu, escutem, jamais seria capaz de tal coisa. Lilian Marx, uma pessoa muito salva. Como você sabe? Facada no baço, né? Gente, filme Relatos Selvagens. Vocês assistiram? Eu tenho que trazer numa pregação minha esse filme. É muito bom. O filme mostra que qualquer um, nas circunstâncias certas, faz qualquer coisa. Sério. Ele vai mostrando a história ali das pessoas, as pessoas mais normais, e vai colocando essas pessoas em umas situações que a pessoa mais normal é capaz de encher o carro de bomba e explodir o carro no estacionamento. Assim, tipo, quase que virar um atentado terrorista. A gente não perdoa as pessoas porque a gente acha que nós somos melhores do que as pessoas. Nos falta consciência de quem nós somos, de quem Deus é, do que Deus fez, do poder de Deus, tudo isso junto. É por isso que nós não perdoamos as pessoas. E tem aquela frase, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, eu achei fantástico. Não perdoar é beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Não é, eu achei brilhante isso. Porque você passa mal com o negócio. E a outra pessoa está vivendo a vida dela como se você nem existisse. E o que você quer, no fundo, é vingança. Você quer vingança. Não me venha dizer que você não quer. Você quer que a pessoa vire picadinho. Gente, olha o nível. Às vezes a pessoa já morreu. Vocês estão entendendo? A pessoa já morreu. E você não esquece. Você não vê a pessoa há 20 anos e ela te atormenta todo santo dia. Isso daí, gente, não é o seu direito por justiça. Não é Deus que quer te vingar. Não é conseguirei. Você pagará, olho por olho, dente por dente. Isso daí é o diabo te torturando. Capeta. Não ache que você está no seu direito legal e que você vai chegar no céu e você vai ver aquela pessoa ardendo no fogo do inferno. E aí você vai se gloriar. Denizinho, sei lá, o nome X. Eu acho que ninguém chama Denis aqui. Se chama, eu inventei esse nome, me perdoem. Denis está queimando neste momento. Não vai ter isso no céu. Vocês estão entendendo? Tem gente que vive nessa insanidade. Muita gente. E aqueles que não vivem nessa insanidade, simplesmente se torturam. E eu não estou falando isso para vocês como uma pessoa que viveu uma coisa muito distante dessa realidade. Já quis que morresse.
E aí? Outro dia eu estava conversando com a Jane. E assim, talvez eu não devesse falar isso, mas eu vou falar mesmo assim. Eu estava conversando com a Jane e eu comecei a chorar no WhatsApp. E eu comecei a falar para ela, as pessoas, elas não têm a mínima ideia de quem eu sou. As pessoas, elas me viram crescer e elas acham que eu sou um protótipo de uma mini criança que virou uma pessoa adulta. As pessoas que me conhecem desde que eu nasci. E elas acham que eu sou esse mini protótipo e tem um FP na minha cabeça, tipo, filha de pastor. E tem, tipo, uma aura em volta, assim, uma coisa. E as pessoas não têm a mínima ideia. Nada. Não sei o que acontece. Às vezes as pessoas me procuram e falam umas coisas assim, que eu fico com medo. Eu fico com medo. Uma pessoa me procurou num culto e virou para mim e me disse um negócio que eu não consegui dormir à noite. Eu fiquei assim, Jesus tem misericórdia de mim. Ela falou, Esther, eu te admiro tanto, mas tanto, porque você escolheu o caminho de Jesus. E assim, esse caminho que você escolheu é o caminho. E é o melhor caminho. E ela começou a falar, tipo, de 1000 coisas certas que eu já tinha feito na minha vida. E assim, só faltou ela ter uma mini coroa na bolsa dela e pôr a mini coroa na minha cabeça. E eu fiquei assim, tipo... Amiga, não. Tipo, por favor, vá embora e não diga mais essas coisas. Porque é uma coisa tão louca isso, essa aura, esse protótipo, esse mini bebê que as pessoas inventaram e criaram, colocaram, que eu olho, não, aí ela também começou a falar. E assim, entendam que a pessoa tem o melhor coração. E as pessoas não estão erradas de pensar isso. E glória a Deus pela minha vida, entendeu? Mas assim, gente, eu sou o pior dos pecadores, sabe assim? Eu virei para ela e falei, eu não sei nem como eu vou pregar, eu não sei nem como viver, eu não sei nem como acordar de manhã. Eu não sei fazer nada. Eu fiz uma faculdade que eu nem sabia se eu devia ter feito aquela faculdade. Eu comecei uma, eu fiz outra. E assim, às vezes, uma vez aí me perguntaram quantos anos eu tinha. Eu falei que eu tinha 18, eu já tenho 25. Eu respondi naturalmente. E assim, ninguém sabe. Eu chego à conclusão, ninguém sabe o que está fazendo. Está todo mundo tentando fazer o melhor que pode. Sabe assim, eu também. Vamos lá, a gente continua com Jesus. Mas assim... A gente olha para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor, e a gente acha que a gente é uma coisa que a gente não é. Nem nós, nem os outros, nem os pastores, nem o filho dos pastores, nem as pessoas que nasceram na igreja. Não, gente, não. Vamos desmistificar esse negócio. Desmistificando essa história. Aí a Jane conseguiu dar um jeito naquela crise existencial, né? Do tipo, vou fazer um rocambole de mim mesma e me esconder. Porque, assim, pesadíssimo esse negócio de ser uma referência. Vocês não têm noção, eu me cobro horrores. Acho que, assim... Sei lá, cada vez que eu faço uma coisa besta, eu fico pensando em todos vocês olhando para mim. Sério, não juro porque não é para jurar, mas assim, eu fico imaginando, eu não estou brincando, eu fico imaginando um júri, eu sentado nesse banquinho e vocês todos olhando para mim. É uma coisa horrível. É uma acusação do diabo na minha vida. A Adriana está tipo, tendo um troço de tanto rir. Mas, gente,
Porque, e aí, isso vem também, tem gente que não consegue se perdoar. Olha aí outro caso. Você fica numa noia tão grande, e às vezes eu estava numa noia tão grande, que eu não conseguia me perdoar, e aí Deus não ia me usar para estar aqui falando com vocês, porque eu mesma me pus uma culpa que é do diabo que me pôs a culpa, porque eu não me perdoo. Quantos de vocês não fizeram isso com vocês mesmos? E aí Deus não está usando vocês para o que Deus quer usar, e vocês estão pecando. Quer dizer, eu nem estava pecando, porque eu me arrependi, mas aí eu comecei a pecar, porque eu não estava fazendo o que Deus me mandou fazer. Porque eu estava com uma culpa que o diabo me pôs. Gente, falta de perdão é uma coisa horrível, horrorosa. É a fonte de muito pecado. Falta de perdão faz um pecado, é um pecado que prolifera pecados em nível de bactéria. Vocês já viram um vídeo de bactérias proliferando? Infecção é um negócio que prolifera loucamente. Você não perdoa, quando você vai ver, você está matando. Esse nível. Você não perdoa, quando você vai ver, você está difamando, você está, nossa, fazendo 1000 coisas. E assim, tem sim como perdoar. E eu creio que o perdão é algo que acontece em etapas. Eu não vou virar para vocês e falar que, olha, mataram a sua mãe e você vai perdoar o assassino em 3, 2, 1. Não é assim que funciona. Se Deus quiser, óbvio que vai ser assim que funciona. Mas às vezes Deus trabalha o perdão em nós como um processo. E Ele nos ensina várias coisas. Tem coisas que a gente perdoa instantaneamente, tem coisas que o perdão é um processo. E a gente vai aprendendo em cada etapa do perdão uma coisa diferente. E se você está sentado aí pensando, eu não preciso perdoar nada, nem ninguém, por favor, me procure. Me procure e me diga o segredo para ser esta pessoa. Provavelmente você está errado, mas não custa tentar. Gente, o Espírito Santo faz milagre. O negócio de morrer e nascer de novo acontece. Coisas assim que você olha para a pessoa e você fala, é impossível a pessoa viver com isso. Impossível perdoar, impossível. Impossível, impossível, impossível. Pois é, Deus é o Deus dos impossíveis. E eu não sei, assim, exatamente como que Deus vai tratar no seu coração, porque Deus, Ele é um com cada pessoa. Talvez Deus te faça encontrar com a pessoa. Já aconteceu comigo. Deus me fazer encontrar com a pessoa que eu perdoei, entendeu? Mas eu não podia ver. Aí a pessoa aparece. E aí, não é que a pessoa tipo, apareceu no shopping, assim, entendeu? A pessoa aparece na minha turma. Na turma do tipo escola, assim. Tipo, imagina, você vai fazer um curso de artes. Aí você descobre que aquela pessoa, que você não pode ver, está matriculada no mesmo curso de artes que você. Você vai ver ela durante o ano inteiro. Você vai ver aquela pessoa toda semana, até você conseguir ver aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Primeiro dia, gente, o primeiro dia, eu fui pro banheiro
E eu bati a porta do banheiro 3 vezes. E eu disse, não é possível! De todos os lugares que essa pessoa podia estar, ela veio bem aqui. Mas estava tudo bem. Eu tinha perdoado aquela pessoa, entendeu? Estava tudo certo. Aí, eu decidi me desmatricular do curso e perder o dinheiro. Aí eu pensei, não, é muito fracasso na vida, né? Não é possível. Aí eu fui. Mas, gente, foi ruim. Vocês não têm noção. Foi ruim demais. Até que a pessoa e uma cabra era a mesma coisa. Não, uma cabra é mais inédito, né? A gente não vê cabra todo dia. Uma pessoa e uma parede branca era a mesma coisa. Imagina se eu ficasse assim pro resto da vida, não pudesse, ficasse com aquilo para sempre. Doente. Doente, doente, doente. Doente que se o nome da pessoa aparecesse no comercial da televisão, dava uma coisa. Vocês estão olhando para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo que já sentiu isso. Vocês são uma cara, assim, uma cara blasé, total. Pois é, gente. Eu não sei se vai ser miraculoso com vocês, ou se vocês vão se matricular no curso que a pessoa vai estar lá e vão ver ela por um semestre inteiro, eu não sei. Só estou dizendo para vocês que às vezes não é um passe de mágica, ok? Comigo não foi. Vou morar? Tem alguém que precisa de oração extra sobre esse assunto? Ou todo mundo precisa de oração extra?